Boa noite para você. Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para começar mais uma aula do Bora Rejuvenescer e hoje trazendo um assunto que foi votado por você na nossa enquete que a gente fez nos stories. Então, estamos aqui para falar para um assunto que é de desenvolvimento pessoal, mas totalmente aplicado para nossa área de longevidade aqui, de saúde, de tudo. Né? Esse é um dos temas que foram votados, né, por vocês, então vamos aqui hoje desenvolver esse tema para poder trazer conhecimento para você sobre essa área, como a gente sempre fala aqui, né? Desenvolvimento pessoal está muito ligado também à área da longevidade, porque no dia a dia a gente vai se melhorando como pessoa, vai aprendendo a ter novas ferramentas para se desenvolver e isso faz um resultado, né, tremendo lá no final ou daqui a pouco, né? Então a gente vai caminhando, vai aprendendo, vai melhorando e vai vivendo melhor. Eu acredito que o resultado já vem agora. Já vem. E falando em resultado, você já reparou e parou para pensar, assim, começando o nosso assunto, que 80% do resultado das coisas que você tem na sua vida pode estar vindo de apenas 20% das atividades que você executa e das atitudes que você tem? Então, isso é um princípio, é uma coisa que é aplicada principalmente na área de produtividade, mas a gente quer trazer aqui para a aula de hoje e aplicar para dentro da área de saúde também, de desenvolvimento pessoal, o princípio de Pareto. O que é Pareto, né? Pois é, vamos conversar sobre isso, né? O que é o princípio de Pareto e por que a gente está trazendo esse assunto para conversar com você hoje e por que ele é importante também para a área da longevidade. Bom, primeiro contando uma historinha bem rápida, né? O economista italiano Vilfredo Pareto, lá no século XIX, ou seja, lá em 1800 e alguma coisa, ele, como era um sociólogo e economista, ele reparou numa coisa que virou um retrato da sociedade daquela época e a gente vê que ainda existe até hoje, né? Ele percebeu o seguinte: 80% das terras que existiam na Itália pertenciam a 20% das pessoas. E ele deu um estalo, falou, cara, se a gente reparar, isso acontece em vários contextos, não é só dentro dessa área que ele observou. Então esse contexto que ele desenvolveu, esse princípio que ele desenvolveu, ele se popularizou, ele percebeu que esse conceito se aplicava também em outras áreas, né, em outros contextos, e isso acabou sendo um princípio que foi muito utilizado e ainda é, principalmente dentro da área de negócios e de produtividade. Então, o conceito de Pareto, que é o conceito 80-20, se você nunca ouviu falar sobre ele, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso. Esse conceito do 80-20, ele é um princípio utilizado na produtividade e na organização, só que a gente percebeu que ele também pode ser utilizado dentro da área da longevidade, porque afinal de contas, como eu falei agora no início, desenvolvimento pessoal e longevidade caminham juntos, principalmente aqui dentro do Bora Rejuvenescer. Isso. E quando a gente pega esse conceito e percebe que dá para utilizar ele para melhorar a nossa vida, a gente já dá logo aquele estalo, cara, vamos conversar sobre isso, vamos trazer esse assunto para o rejuvenescente que está assistindo a gente, que quer melhorar a vida, que quer identificar os pontos que ele pode melhorar. E eu já vou falar o seguinte, de onde veio essa ideia, né? Por que a gente resolveu trazer esse ponto para cá? Bom, uma das leituras que eu venho fazendo, e aliás, não leio só um livro, né? Geralmente eu leio uns 3 ou 4, ouço junto e vou lendo também, porque eu gosto muito também de ouvir. Um desses livros que eu estava lendo, que fala sobre produtividade, sobre gerenciamento do tempo, que é um livro do Brian Tracy, que se chama Comece pelo Mais Difícil, ele fala no capítulo 3 sobre esse conceito de Pareto, sobre o princípio 80-20. E o que ele fala basicamente nesse capítulo do livro, né? Ele começa dizendo o seguinte, olha, esse princípio é o mais útil dos conceitos de gerenciamento de tempo. E por quê? Porque quando você consegue ter mais tempo, geralmente é porque você conseguiu utilizar o seu tempo corretamente. Então você vai ter mais tempo se você souber utilizar o seu tempo. Segundo, você vai ter um resultado melhor das coisas que você está buscando fazer se você primeiro focar naquilo que é mais importante. Então a gente já vai te ensinar como é que você pode chegar na coisa mais importante para poder realizar e ter um resultado melhor. Uma outra coisa que ele lembra a gente também é que você também vai conseguir fazer melhores escolhas se você estiver alinhado com os seus princípios e valores, se você souber exatamente o que funciona para você. Então, quando a gente fala em gerenciar o tempo,
a gente está dizendo também que a gente está conseguindo gerenciar a nossa vida, né? O tempo é o ativo mais valioso, o ativo mais escasso que a gente tem. Então, aprendendo a gerenciar o tempo, a gente aprende a gerenciar melhor a nossa vida. E se a gente for pegar esse conceito do Pareto, olha que coisa engraçada, né? A gente começa a perceber que ele realmente existe em várias áreas da vida. Se a gente for parar para dar uma olhadinha hoje na riqueza que está distribuída no mundo, a gente vai perceber que basicamente 80% da riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas. Está na mão de 20% ou até menos. Isso, né? Não é só da época de Pareto. Não é só da época de Pareto. Verdade. Ele percebeu isso lá, mas a gente também percebe que isso acontece até hoje. Segundo, 80% daquilo que deu certo na sua vida, se você parar para prestar atenção, foi por causa de 20% daquilo que você escolheu fazer. Você eliminou uma série de coisas para poder focar em uma coisa e aquilo dar certo. Então, 80% do teu resultado vem de coisas que você eliminou e focou só naqueles 20%. E a gente percebe que isso é assim mesmo, né? Nas nossas realizações durante a vida, a gente percebe que abre mão de várias coisas e focando a gente consegue chegar melhor. Até porque nos dias de hoje a gente está envolto de muita distração que ocupa 80% do nosso tempo. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho depois. Vamos falar sobre isso mesmo, verdade. Só dando um exemplo, né? Para quem trabalha, por exemplo, com vendas. Se você prestar atenção, 80% da tua comissão geralmente vem de 20% da tua carteira de clientes. Porque geralmente tem aquele cliente que está sempre comprando e recomprando com você. Não necessariamente você ganha a mesma coisa de todo mundo. Você vai ver que tem clientes que você selecionando, eles te trazem a maior parte do rendimento daquilo que você ganha de comissão. Só para dar um exemplo. Sim. Quem é empreendedor, então, né, quem está nessa área de vendas, vai perceber que isso acontece mesmo. Então, o que o Brian Tracy traz para a gente também ainda nesse capítulo? Ele fala o seguinte, olha, se você separar 10 tarefas, imagina que seu dia começou agora, tá de noite, né? A gente tá gravando essa live de noite, né? Quer dizer, essa aula, e vai ficar também disponível de noite. Sim. Mas imagina que seu dia vai começar amanhã e você vai fazer uma lista com as 10 tarefas que você vai ter que fazer durante o seu dia. Se você pegar essas tarefas e ver que você vai levar o mesmo tempo para fazer cada uma delas, você vai perceber que se você separar 2 delas, é bem provável que elas vão ter muito mais resultado, vão trazer muito mais senso de realização para você do que as 8 juntas que ficaram faltando. Então, é mais um exemplo de quando a gente tem muita coisa para fazer, quando a gente coloca o foco no que é essencial, às vezes nem só 2 tarefas, às vezes uma tarefa é a mais importante das 10. E ela vai fazer o teu dia render muito mais. Então, quando você foca nessa tarefa ou nas 2, geralmente o teu resultado vem. Vem. Né? E assim, qual é a maior dificuldade, acredito, da maioria das pessoas? Mas quais são essas 2 tarefas mais importantes? Como é que eu escolho, dentro do mundo de coisa importante para fazer, aquelas 2 que vão ali mexer o ponteiro? Então, isso é uma coisa que ele te vai falar aqui hoje também. Como é que eu identifico isso? O que é importante para eu fazer? Quais são essas 2 tarefas que eu tenho? Se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu tenho 2 empregos, se eu pego ônibus e tal. Como é que eu gerencio isso? A gente vai dar sugestões aqui hoje para que você identifique melhor isso. Legal. O Brian Tracy, no livro, o que ele fala? Ele fala que as pessoas que geralmente alcançam sucesso, as pessoas que são mais produtivas, qual é o diferencial delas? O diferencial delas é que elas pegam as tarefas mais difíceis ou as tarefas mais importantes e resolvem elas primeiro. Sim. E isso dá um senso de realização que te empolga para você fazer as outras atividades também. Sim. Mas a maioria das pessoas acaba fazendo o quê? A maioria das pessoas acaba se ocupando com as tarefas que são menos importantes, porque está achando que está realizando muita coisa e deixa de lado as tarefas que são mais importantes. Então, esse assunto é legal da gente conversar porque traz vários macetes para a gente poder utilizar em outras áreas da vida, né? Então, provavelmente, pelo que a gente está falando aqui, você já deve ter passado por esse tipo de situação, né? Você passou o teu dia inteiro ocupado fazendo um monte de coisa e quando chegou no final do dia você viu que aquilo que realmente era mais importante você não tinha realizado. Sim. Ou você percebeu, cara, eu fiz um monte de coisa, mas parece que nada andou. É justamente sobre isso. Foi uma sensação de improdutividade apesar do cansaço. Apesar do cansaço, né? Então, assim, é lógico que as tarefas que são mais importantes,
elas costumam ser as tarefas mais desafiadoras, né? Mas quando a gente realiza elas, geralmente o senso de recompensa, de benefícios, eles são grandes. A gente se sente realizado. Sim. E isso dá ânimo para continuar fazendo as outras coisas. Então, a dica que fica para a gente é o seguinte: as tarefas que são mais importantes, elas são tarefas que são escolhidas. São tarefas onde você elimina aquelas que nem têm tanto peso, que estão muitas vezes enchendo a tua lista de tarefas, e foca naquelas que são mais importantes. Isso. Aí um macetinho para você poder utilizar, né? Mas então, se eu tenho lá... Macetinho é bem carioca, né? Carioca, é verdade, né? Um macete, pega o macete, pega a visão. Se você tem 10 tarefas, como é que você chega nas 2? Né? Então a gente vai te ensinar. Primeiro, escreve as 10 tarefas. O que você tem para fazer no dia? Escreve. Isso é um hábito que a Amanda usa bastante. Eu uso para a semana inteira. A semana no toda. domingo, na segunda, eu escrevo todas as tarefas da semana inteira. Uhum. Depois eu vou botando ela por dia e vou ticando que não vai rolar. A gente vê que funciona isso, sabe quando? Quando a gente tem que ir no mercado. Tipo, cara, vou dar uma olhada na despensa, vou olhar na geladeira, vou ver tudo que eu preciso, anoto. Quando eu chego no mercado é muito mais fácil ir direto na lista e realizar. Agora, o que a gente está falando aqui eu tenho várias atividades. Como é que eu chego nas que são mais importantes? Então faz um exercício. Primeira coisa, coloca no papel, escreve as 10 atividades. Segundo, tira 5. Dessas 10, quais as 5 que você pode tirar e eliminar primeiro para sobrarem as 5 mais importantes? Quando sobrar essas 5, você vai fazer outro critério de seleção. Você vai eliminar 3 e chegar nas 2 que são mais importantes para o seu dia. Quando você chega nessas 2, você vai ver que o teu resultado, geralmente aquilo que você está esperando para o teu dia, de realizar mesmo, ele vai estar nessas 2. Então faz as 2, são as mais importantes e elas vão te dar uma noção de realização muito maior. Começa por essas 2 principalmente, não é que as outras 8 não são importantes, mas começa por elas e começa o exercício de priorizar, de identificar o que é prioridade. Então, assim, se a gente trouxer isso para a vida pessoal, e se só 20% das suas atitudes representasse 80% da sua qualidade de vida? Por exemplo, se 20% das suas atitudes do dia a dia, como priorizar a atividade física, priorizar a organização com a alimentação, priorizar o cuidado com a sua família, no sentido não de gerenciar a tarefa, mas de passar mais tempo de qualidade, representasse mais bem-estar, mais satisfação pessoal, mais saúde de uma forma geral. E assim, para que isso possa acontecer, a gente vai falar aqui sobre 5 áreas da sua vida que você pode aplicar o princípio de Pareto e então ter esses ganhos que ele te está colocando, né? Cara, fantástico isso, né? Com certeza. Você puder pensar o seguinte, se eu pegar algumas áreas da minha vida, conseguir utilizar o princípio para chegar no que eu preciso fazer de mais importante para potencializar essas áreas... Nossa, não vai ser só uma questão de gerenciar tempo, gerenciar o trabalho, você vai gerenciar áreas da vida para viver melhor. Então é super legal isso, né? E quais são essas 5 áreas, né? Então vamos falar delas de uma vez, depois a gente vai em cada uma poder conversar. As 5 áreas que você pode utilizar o princípio de Pareto para poder mudar a sua vida. Primeira delas, na hora de organizar a gestão do seu tempo. Então, gestão do tempo é uma área muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo, focar na área que é mais importante na sua vida hoje. O que está sendo mais importante no seu dia a dia. Quando você colocar esse foco, esse método do princípio de Pareto, vai te ajudar também. Terceiro, a parte de emoções e autoconhecimento. Vamos aprender aqui como é que a gente utiliza esse princípio para separar as emoções que mais mexem com a gente e dar um up nessa área também. Quarto, princípios. Quais são os princípios e valores que são mais importantes para você, que se você colocar ali os 20%, eles vão te ajudar a tomar melhores decisões. E quinto, hábitos. Como é que você chega nos hábitos mais importantes para a sua vida, que vão te fazer ter uma qualidade de vida melhor, porque você vai ser seletivo na hora de organizar os seus hábitos. Então, vamos começar com o primeiro, organização e gestão do tempo. Como é que a gente usa o princípio de Pareto para organizar e gerir o nosso tempo?
Como eu falei antes aqui, uma das coisas mais fáceis de fazer é você pegar o que você precisa fazer durante o seu dia, ou durante a semana, ou durante o mês que você tem planejamento, anotar isso. Pra você Sempre tem que anotar. Anotar, cara. Não foge disso, não. Tem uma coisa que é assim, dizem que a gente tem 2 cérebros, né? Um é o que usa para pensar e o outro é o que a gente usa para escrever. Então, não confia, o bloco de notas, o caderno, ele vira um segundo cérebro, porque o nosso cérebro foi feito para pensar, mas para guardar é papel e caneta. Então, anota. Faz uma lista com essas 10 coisas que você precisa fazer durante o seu dia ou durante a sua semana e tal. Quais são os 20%, ou seja, as tarefas que vão estar ali podendo te dar um ganho de 80% para você poder ter mais foco, para você ter mais tempo sobrando para as coisas que importam para você poder se sentir em paz, para você se sentir produtivo. Cara, toma cuidado com a procrastinação, porque geralmente a gente quer fazer tudo e a gente acaba fazendo as atividades que a gente acha que são em maior quantidade e deixa de lado as que são mais importantes. Então, anota, foca em quais daquela lista você pode ter um ganho maior de tempo, de foco para você, de paz, de ficar no teu cantinho também se organizando. Se você tem essa lista de 10 tarefas por dia, como a gente falou aqui, chegar nas 2 vai ser o mais importante. Se tiver 20, chegar nas 4 e aí por aí vai, né? Uma proporção. Uma proporção. As outras tarefas, é lógico que elas são importantes, como a Amanda falou aqui antes, mas muitas delas vão ocupar o seu tempo. E em relação a tarefas, a gente sabe que as tarefas que são menos importantes, elas se multiplicam. Toda hora aparece um negócio para resolver e você começa a fazer um monte de coisa achando que está sendo produtivo e está deixando de lado aquelas que são essenciais para realmente ser produtivo. E tem uma questão nisso tudo. Quem não sabe dizer não acaba recebendo ainda mais demanda que não vai ser importante, que vai interferir nas tarefas que são importantes para você. Pois é. Então, para você se perguntar quais são as 2 tarefas ou o 20% do meu dia que se eu colocar mais importância e mais foco naquilo, eu consigo gerar um melhor resultado e me sentir mais produtivo durante o dia. Então, gestão do tempo vai muito disso, de você escrever, ter clareza do que você precisa fazer e ali você fazer a seletividade do que é mais importante. Sim. Para ganhar tempo, tem que saber selecionar o que é importante. E assim, dentro dessas atividades, às vezes, reuniões, redes sociais, e-mails no dia a dia, como o trabalho muitas vezes ocupa 70% do nosso dia ou da nossa cabeça, às vezes notificação de WhatsApp, responder, ficar ali no Instagram, tudo isso vai tomar uma grande parte do nosso tempo. Então, se você priorizar aquilo que é de alto impacto para você, principalmente na parte da manhã, depois você consegue utilizar teu cérebro para coisas menos importantes. Boa. Então, isso que o Wallace colocou de quais são as 2 coisas que vai, 2, 4, os 20% que vai impactar é fundamental. O segundo ponto aqui, né, a segunda área, é o foco. O foco nas áreas mais importantes da nossa vida. E é importante você identificar qual é o foco que está sendo maior na sua vida naquele determinado momento. Então, às vezes, você virou mãe, virou pai recentemente, o maior foco vai ser na família. Ou porque tem alguma doença na família também, alguém doente. Então, às vezes você começou uma pós-graduação, né, uma faculdade, e aquela área está demandando um maior tempo. Então, o que está merecendo mais atenção no seu dia a dia? É isso que você tem que procurar observar, para você distribuir melhor a sua atenção e o seu foco no que é importante. Então, por exemplo, se você observa que naquele momento você tem que dar maior atenção para a tua família, as tarefas domésticas talvez você tenha que pedir ajuda. Rede social vai ter que ser limitado o tempo no celular. E compromissos na rua também vão ter que ser selecionados. O que vai fazer sentido, os convites que eu vou aceitar. E para aquilo não virar um cansaço que vai acabar interferindo no seu dia a dia. Então, assim, se você observar que passar momentos com sua família, ter uma rotina de autocuidado,
investir esse foco em obter um sono de maior qualidade, seja trocando as lâmpadas da sua casa, mudando uma rotina noturna, mudando até a temperatura do seu quarto, tendo cuidado com isso, com o seu colchão, com o seu travesseiro. Isso às vezes vai representar 20% do seu tempo no dia a dia, mas ele que vai ser o grande responsável pelo seu bem-estar. Então, a reflexão que ele te faz é: quais são as áreas da minha vida que, se eu desse mais atenção hoje, ia mudar tudo no meu bem-estar e na minha qualidade de vida. É super importante. A gente está sempre passando por momentos da vida onde o nosso foco muda, né? Isso. Então tem momento onde você está mais focado no estudo, momento mais focado nos filhos, mais focado na sua saúde, que você está vendo que não está legal. Então, quando a gente bota o foco naquilo que é importante e seleciona mais, a gente geralmente consegue um resultado melhor, né? Então, não tem jeito. Para poder o foco intencional, não obrigatório porque alguém chegou com aquilo para você. Pois é. Muito bom isso também, né? Porque a gente acaba recebendo e pegando muita coisa para fazer que a gente não sabe dizer não. E isso vai entubando e virando mais e mais tarefas, né? Bom, o terceiro ponto que a gente tem para falar aqui. Qual é a terceira área da vida que dá para a gente aplicar o princípio de Pareto? A parte das emoções e do autoconhecimento. Que é um elemento do Bora Rejuvenescer. É um elemento também. do Bora Rejuvenescer, verdade. Então, se a gente for parar para pensar, se você parar para pensar, qual é o tipo de emoção, qual é a cilada que você está sempre caindo e vê que fica descompensado e se perde nisso durante o restante do teu dia. E fica martelando aquele pensamento, ocupando a cabeça, deixando a gente preocupado, infeliz, angustiado. Porque tem emoção que mexe com a gente de uma forma positiva e mexe de forma negativa. Então, tipo assim, cheguei no trabalho, tô felizão, aí já ouço uma crítica ou aquele colega que não fala nada, mas quando fala... Só tipo, Deus. Só Deus. E já vem com uma fofoca e não sei o que, e cair aquilo já, tipo, acaba com o teu dia. É um gatilho. É um gatilho. Um gatilho mental. Pois é. E tem, ao mesmo tempo, as coisas que a gente sabe que nos fazem bem. Então, por exemplo, acordar de manhã e você gerenciar a tua parte emocional de manhã, fazendo uma boa leitura, sendo otimista naquilo que você está lendo, né? Geralmente uma leitura de manhã é um costume que a gente tem, né? De oração, meditação. Oração, meditação. A gente faz isso por quê? Porque é um processo que vai te ajudar ao longo do dia, ajuda a gente ao longo do dia para saber gerenciar melhor as coisas. Quando você já começa no automático, já na pancadaria, acordou, já vai fazendo as coisas... O celular despertou, a pessoa pega e já começa... Cara, pensa bem sobre isso, né? Olha só, rapidinho. Você tá deitado, você nem levantou ainda e você já tá deixando o mundo entrar, né, na tua cabeça e, invadir o teu espaço. Você tá ali na sua cama. Então, cara, levanta, sabe? Vai fazer algo que faça sentido para você primeiro. Faz a tua parte inicial do dia com alguma coisa otimista, alguma coisa legal. A gente dá várias ideias, né, nos nossos conteúdos aqui. Mas beleza, focando aqui na parte de emoções, voltando para cá. Essa parte de emoção e autoconhecimento é uma coisa, como a gente está falando, que mexe muito com a gente. Então, qual é o 20% das emoções negativas que vão virar um gatilho para mexer com você? 80% do seu dia. 80% do seu dia. Cara, imagina, um gatilho que mexe com você e acaba com o teu dia. Ao mesmo tempo, sabendo identificar qual é o tipo de emoção, qual é os 20%, aquele essencial, que se você fizer, você fica mais protegido emocionalmente para gerenciar suas emoções ao longo do dia. Então, na parte das emoções, é legal quando a gente consegue identificar o que nos motiva mais ou o que nos atrapalha mais. E isso é um exercício, como a gente está dizendo aqui, de autoconhecimento. Então, é preciso que você possa pegar as situações que são recorrentes no seu dia e identificar aquilo que mexe com você. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu trabalhava no banco ainda. Cara, eu tive uma manhã perfeita, assim. Eu acordei, fiz um cappuccino maravilhoso em casa. Cara... Ele é quase um barista, gente. Fiz um cappuccino maravilhoso. O dia tava bonito, os passarinhos cantando, dava bom dia para as plantas. Sabe quando você sai assim? Nossa, que maravilhoso, Deus, obrigado. Obrigado pela vida. Aí fui, peguei meu carrinho, fui pro trabalho, cheguei lá. Cheguei mais cedo, peguei um copinho de água, sentei na minha mesa, tá tudo arrumadinho. Beleza, que seja um ótimo dia. Abriu a agência.
começaram a chegar os clientes. O primeiro que chegou, que eu fui chamar, falei assim, bom dia nada, eu tô lá embaixo na fila esperando já 1 hora para entrar aqui, resolve isso aí. É desse jeito. Cara, eu fiquei afetado, eu senti que eu fiquei afetado. O cara foi embora e eu tava meio que tremendo assim, falei, cara, o que aconteceu? Você tem que se blindar, cara, então, isso, tem que aprender. Aí depois desse dia, eu me lembro claramente desse dia, por quê? Porque eu parei e falei assim, cara, eu cheguei aqui benzaço, eu tava na paz, na harmonia, sabe? E a pessoa trouxe a desarmonia dela e me influenciou. Então eu falei, cara, não, tá errado isso. Quem tá com problema é a pessoa, não sou eu. Você não tem controle sobre o outro, mas você tem que aprender a ter controle sobre você. Então, tem que aprender a fazer o quê? A gerenciar minhas emoções. O que mexe comigo? Mexeu comigo aquilo. E a partir daquele momento, eu comecei a identificar quais eram os gatilhos que faziam com que mudasse o meu ânimo durante o dia. O estado emocional. Então, eu passei a proteger isso. Eu passei a olhar para o 20% que fazia diferença para mim, para eu não me desestabilizar e entrar na sintonia do outro, que às vezes não é legal. Não, e trabalhar com o público é isso. Você tem que tomar muito cuidado. Trabalhar com o público é hardcore, é punk, mas é maneiro também, porque você aprende muito. Pois é, uma das coisas que eu digo assim, uma das vantagens para quem trabalha com o público, às vezes está assistindo a gente e fala assim, não, é um saco, é cada gente chata. Cara, veja só, uma das maiores habilidades que são exigidas hoje no mercado de trabalho e para a vida em geral é que a gente aprenda, primeiro, a gerenciar as emoções. Se você for esperto e usar isso para poder aprender a melhorar, como eu dei exemplo aqui, você melhora e gerencia melhor suas emoções. Isso é um baita check que você dá no teu currículo, né, de soft skills, que a gente chama, né, de habilidades de comportamento. Segundo, você aprende a ser uma pessoa mais flexível. Por quê? Porque você lida com gente que fala devagar, você lida com gente que fala rápido, você lida com gente que está irritada, gente que fala alto. Então você aprende a ser flexível na vida. Sabendo lidar com vários tipos de pessoas, você utiliza isso para muitas áreas. Você melhora a sua comunicação. Então, cara, é sempre assim. Busca utilizar aquilo que você muitas vezes acha que é um problema para gerar uma solução. No meu caso, eu olhei, cara, eu preciso aprender a gerenciar minhas emoções para não passar mais por esse tipo de desestabilização que aconteceu comigo naquele dia. E melhorei nesse aspecto. Pelo menos ainda estou buscando melhorar, mas já aconteceram depois outras situações e eu passei por elas de uma forma melhor. Mas isso de ser uma pessoa flexível para saber conversar com todo tipo de pessoa foi para mim o melhor ganho que eu tive trabalhando com o público. Então fica a dica aí para quem, né, trabalha com o público também, às vezes está de saco cheio ou não vê motivo, mas é uma área boa de aprendizado. Observar isso. Uma sugestão que ele te dá é observa seu pensamento, vê que tipo de emoção que você sente e o comportamento que você teve naquela semana a partir daquilo. E faz um diário emocional. Isso é uma coisa que eu não fazia. Isso é uma coisa que você recomenda, né? Na área da alimentação, da nutricionista. Fazer o diário alimentar e observar qual é a emoção que você está sentindo, mas fazer um diário daqueles sentimentos que você teve durante a semana para você identificar quais são os gatilhos. E também de bem-estar. Porque o que gera bem-estar para o Wallace, às vezes, é diferente do que gera para mim, do que gera para você. Então, precisa realmente identificar o que é bom para você. E aqui entra a quarta área, que é a área de princípios para tomar determinadas decisões. A gente tem uma aula muito bacana sobre princípios. Sugerimos que você veja essa aula para ver a fundo o que são princípios, o que isso quer dizer além do lugar comum. Então, quando nós temos valores, temos princípios definidos, eles ajudam a gente a tomar decisões mais rápido, a definir com o que a gente dispensa ou foca nosso tempo e o que a gente diz sim e não. Porque se não estiver de acordo com o nosso valor, o nosso princípio, a gente vai falar não. Então, por exemplo, se saúde é um valor para você e você vê que está numa rotina que está dormindo 5 horas por noite com frequência e não pontualmente, você vai ver que isso não vai ser uma opção para você, porque a saúde é um valor. Então você vai ter que se educar para evitar aceitar convites com frequência, né? Tudo aquilo que a gente está falando de frequência e de exagero, que vai fazer você dormir pouco, ou rotinas
que vão atrapalhar sua noite. Ou você vai conversar com o seu parceiro de, eu prefiro que você veja a televisão no outro cômodo, porque realmente eu tô priorizando minha saúde e isso tá afetando o meu sono. Então, tudo isso vai determinar como você vai lidar. Um outro exemplo, se a autenticidade é um valor para você, eu quero viver minha verdade, eu quero viver do jeito que eu quero. Isso vai influenciar a sua alimentação, isso vai influenciar o tipo de amizade que você vai ter. Se você gosta de beber, sair toda noite, você não vai ter a mesma vibe de amigo que gosta de correr de manhã, por exemplo. Isso vai influenciar o seu estilo de vida. Mas se isso não é um valor para você, você vai aceitar convite e vai ter amigos assim, que você não sabe se vai fazer sentido ou não. Se religião, se bondade é um valor para você, com certeza você vai dizer não para determinados ambientes e grupos. Então, assim, a questão é, quando você não tem clareza dos seus princípios, você vai acabar tomando decisões e dizendo sim para algumas situações que podem te gerar arrependimento, vai bagunçar seu tempo, vai gerar conflito e vai gerar desgaste. Então, o nosso convite é você selecionar quais são os 3 principais valores ou princípios para a sua vida. Eu não sei que tipo de valores são dentre os que existem. Dá um Google, põe assim, lista de valores e princípios, ele vai te dar um montão. Daquele ali você vai fazer essa sugestão que o Wallace falou. Seleciona 10, seleciona 8, depois você corta para 5 até você chegar em 2 ou 3. Aqueles são os que vão reger sua vida. E com aquilo ali você vai tomar melhores decisões. Cara, quanto mais claro forem os seus princípios, você entender o que você não pode abrir mão para não ter dor de cabeça depois, você, como a Amanda falou, vai decidir melhor. Você vai conseguir fazer melhores escolhas. Porque quando vier a escolha, você já fala, cara, isso não combina comigo? Tchau. Tchau. Acabou. Não vai ter conversa. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro, né? Então, fazendo uma lista dos princípios e definindo aquilo que você não abre mão de jeito nenhum, te ajuda a se conhecer melhor e decidir melhor. Isso. E vamos aqui para a quinta área, que dá para pegar esse princípio de Pareto e tirar um ganho enorme, que é a área dos hábitos. A gente também já tem conteúdo aqui, bastante conteúdo aqui no Bora, sobre a parte de hábitos. Então, quando a gente fala sobre longevidade, a gente sabe que a construção de bons hábitos é a maior vantagem que a ciência da longevidade vem ensinando pra gente. Porque cada vez mais a ciência tem mostrado que aquilo que influencia na nossa qualidade de vida, a maior parte dessa influência não é a genética. Não é. A maior parte são os comportamentos e hábitos que nós cultivamos ao longo da vida. Hoje em dia, a ciência já reconhece que basicamente 20% da qualidade de vida que nós vamos ter tem a ver com a genética. E 80% é comportamento, é a chamada epigenética, que a gente também tem conteúdo aqui no Bora sobre isso, é uma ciência, uma área muito importante. Então, quando você consegue entender que a construção de hábitos é a que vai te levar mais longe e com mais qualidade de vida, você começa a selecionar quais são os hábitos que você não abre mão para ter mais qualidade de vida, para se sentir saudável, para poder fazer as coisas que você gosta. E olha que legal, quando você começa a chegar nos 20% dos hábitos que para você são mais importantes, você vai perceber que eles também influenciam os outros hábitos. Então, por exemplo, dando só um exemplo, né? Todo dia você fizer uma caminhada, você tirar um tempo para poder fazer uma leitura ou você priorizar o seu sono, às vezes esses 3 hábitos, fazer um exercício, dormir bem e absorver o conhecimento que é importante para mim, isso vai influenciar nas outras áreas. Vai te ajudar, por exemplo, a se alimentar melhor, vai te ajudar a investir em outros hábitos que vão vindo junto com esses. Agora, se você não dormir legal, dificilmente você vai ter motivação, energia para ir fazer atividade física. Isso vai, né, atrapalhando os outros. Então, quando você consegue chegar nos hábitos que são mais importantes e essenciais para você, você vai perceber que eles influenciam na construção dos outros. Então faz uma lista dos hábitos que são legais para você, mais uma vez fazendo a lista, né?
desses hábitos, quais que você não pode abrir mão para ter sanidade mental, força e energia física para poder tocar o teu dia. Cara, é batata. Esses 20% vai te dar um resultado maravilhoso nos outros 80%. Exatamente. E a gente não deve começar tudo de uma vez. O meu hábito, que eu considero que mexe todos os ponteiros, é a atividade física. Pois é. A atividade física acaba me dando mais sono, eu acabo dormindo melhor. E não é nem pelo físico, é para não acabar lidando mal com seres humaninhos que são estranhos. Ser humaninhos? E poder lidar melhor com as emoções, na verdade. Então, tem determinadas questões na nossa vida que às vezes a gente gerencia melhor a emoção quando está se sentindo mais calma. A atividade física, ela me traz essa calma, mas isso é para mim. Para outras pessoas, às vezes, é leitura. Para outras pessoas, é o hábito da meditação, da oração. A meditação também é um hábito meu que, se eu não colocar ali, aquilo vai começar a me agitar muito. Então, é mais uma questão de lidar com a agitação, de lidar com a aceleração mental. É uma tendência que eu tenho, então eu tenho que usar coisas que me cansem e me acalmem. Agora, você precisa saber isso para você. Às vezes vai ser ter a sua rotina religiosa. Às vezes vai ser o sono. Sono, dormir muito bem para poder ter energia para o resto. Então, o mais importante é você identificar e começar com um único hábito. Um único hábito por 30 dias. Então, o exemplo que ele te dá é o do sono, né? Tipo assim, eu quero procurar dormir antes das 11. Então, foca nele por 30 dias. Depois que você sedimentar esse hábito, você vai para outro. E então, assim vai. Não, é exatamente isso. O meu, por exemplo, um dos principais para mim, se fosse colocar 3... um deles, com certeza, é o sono. O Wallace, ele precisa dormir muito bem. Preciso ter as 8 horas. Eu já percebi que o meu relógio biológico dá 8 horas e meia, eu acordo naturalmente. É o tempo que o meu corpo precisa. Eu durmo 6 horas, eu durmo 7, aqui. Beleza, o meu é 8 e meia. O meu é 6 a 7. Eu já fico legal. Então, tem isso, tem atividade física também. A atividade física me influencia muito na autoconfiança. Me dá muita autoconfiança, sabe? Para eu poder tomar decisões, fazer coisas no dia a dia. Então, assim, um dos principais é o sono, com certeza é o sono. A outra é a atividade física. Mas a gente tem vários hábitos, né? Como a Amanda falou, é uma construção. É de você pegar o hábito e falar assim, cara, eu quero melhorar esse hábito. O que eu posso fazer? Sobre o sono, você deu um exemplo, né? A higiene do sono, né? Você pegar o ambiente da sua casa, mudar o tipo da luz, né? Botar uma luz mais baixinha, mais amarelada, roupa de cama, horário, buscar o mesmo horário para poder dormir. Evitar o celular. Coisas que a gente geralmente, né, vai pra cama e fica lá com o negócio na cara, né? Não, a gente tem esse vacilo, até com uma certa frequência, até por trabalhar com conteúdo. Mas é uma coisa que a gente tem que educar, porque senão a gente fica refém. A questão é, o ser humano, ele precisa identificar o que é prioridade para ele, para a saúde, para poder ele investir naquilo. Senão fica refém de filho, de família, de chefe, de WhatsApp. E na hora que vê, chega uma hora que aí foi o tema da aula passada, que foi o burnout. Que pode ser um burnout até dentro de casa. Quando eu atendo paciente, eu nem pergunto assim... Você trabalha? Eu falo assim, você trabalha só em casa ou trabalha na rua também? Porque trabalhar em casa é uma empresa. É um trabalho também. Você gerencia, você faz logística, você coordena pessoas. Então, é importante que você identifique o que é fundamental para você, porque senão a vida vai levar isso para você. Então, assim, resumidamente, o que a gente pode trazer desse assunto? Tirar o principal aqui, o suco, né? Aquilo que você deve levar de mais importante. O gengibre, a gengibre. A
Aquilo que vai, ó, empestear todo o resto. Ai, meu Deus do céu. Gengibre é verdade. Gengibre um pouquinho a mais que você bota, acabou o gosto de tudo. Acabou. A pimenta que você tem que tirar dessa aula aqui é qual? Pois é. Então, se a gente for pensar, né, o resumão de tudo é o seguinte: quando a gente bota o foco naquilo que realmente é importante, isso melhora a qualidade de vida. Né? Isso faz com que a sua vida ganhe mais leveza, mais direção, porque você passa, como a gente falou, a escolher melhor. Você passa a dar mais atenção para os propósitos de vida que fazem realmente diferença para você, que fazem você se sentir vivo, sabe? De poder estar buscando e almejando alguma coisa para você. Então, esse papo de princípio de Pareto, 80-20, como a gente já percebeu, ele não se aplica somente para o ambiente empresarial, ele não se aplica somente para a área de produtividade, ele se aplica para a vida. Quando a gente consegue ter clareza do que é mais importante, a nossa vida ganha leveza, a nossa vida ganha praticidade, a nossa vida ganha qualidade. E como a gente está aqui num canal falando sobre longevidade, a gente não está falando só de viver mais tempo, a gente está falando de viver mais tempo com mais qualidade de vida também durante esse tempo. Porque é preciso que a gente tenha um ganho de saúde, de tempo, de extensão de vida. Mas o que a gente vai fazer durante esse tempo todo que a gente vai ter? É preciso ter qualidade nele, né? Então, o segredo, o diferencial para poder chegar nessa qualidade está justamente na proposta que a gente está trazendo hoje aqui, de identificar qual é o 20% que mais faz diferença na sua vida, que vai gerar os 80% de resultado e de qualidade de vida que você quer. Então, essa é a nossa mensagem principal de hoje. A tarefa aqui é você identificar, toda aula tem que ter uma tarefa no final, é você identificar quais são essas áreas, dentro dessas 5 áreas, o que é importante dentro de cada uma delas para funcionar para você, identificar assim, qual é a canela, o gengibre e a pimenta que só um pouquinho vai temperar todo o resto da minha vida. Então, identifica que a gente está aqui para te ajudar. É isso. Gente, esperamos que essa aula tenha te ajudado a você pensar sobre esse conceito e principalmente aplicar. Né? Pensar é muito bom, mas quem passa muito tempo pensando também, né, acaba... Tem que ir para ação. Tem que botar a ação. Né? Ação. Então, identifica, escreve, precisando de ajuda, manda mensagem pra gente, a gente tá aqui para poder conversar contigo, tá? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui hoje e a gente se vê na semana que vem com mais um conteúdo que tem a ver com a área da longevidade, às vezes óbvio e às vezes não. É porque a gente é desse jeito. É isso, somos nós. Tá um bom? Beijão, boa semana, até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.